E aí, meu nome é Igor, eu tenho 20 anos e sou do interior de São Paulo. Hoje eu gostaria de comentar como que eu aprendi inglês. E é muito complicado para muitas pessoas normalmente aprender essa língua, e eu acho de certo modo muito simples, porque tem muitas palavras que se juntam ao português e tem um significado até que perto, e a gente consegue ligar essas palavras em questão. E eu acho que até meus 12 anos eu nunca liguei muito para inglês, eu sempre escutava as músicas, só que eu nunca me importei muito em aprender essa língua em questão. E eu acho que muita culpa disso é por conta da escola, o modo que eles ensinam essa língua. E ela se torna algo divertido quando você junta jogos, música ou séries a isso. Então, eu realmente quero dar algumas dicas de como eu aprendi isso. E eu vou contar um pouco da minha história, que foi até meus 12, eu realmente não ligava para inglês. E com meus 13 eu comecei a assistir mais séries, eu comecei a escutar mais músicas internacionais e também comecei a jogar mais. E com isso eu quis aprender realmente algumas coisas dos jogos, das músicas e algumas palavras que eles mencionavam nas séries. E principalmente nas séries, quando eu tava acompanhando, e eu queria entender algumas coisas quando eles estavam falando inglês. Eu ia juntando a legenda com algumas palavras que tinham relação. E isso facilitou muito para eu aumentar meu vocabulário. E isso foi até meus 15 que eu fui desse modo. E com meus 15 eu iniciei um curso, que foi até meus 16 e ele foi, de certo modo, intermediário. Eu consegui aprender muitas coisas com isso, eu consegui aumentar meu vocabulário, aprender melhor como pronunciar certas palavras, entender também o contexto de algumas frases, e isso me ajudou muito a entender aqueles vídeos antigos. Eu até voltava para aqueles vídeos antigos que eu assisti em 2013, as músicas também que eu escutava, para realmente perceber como que eu estava progredindo. Isso é realmente algo importante de se fazer. Depois dos meus 16 que eu acabei o curso, eu basicamente só fortaleci essa questão de escutar mais músicas, assistir mais séries em inglês, mais vídeos em inglês também. E até meus 19 foi basicamente isso. Quando eu fiz 20, eu estava iniciando mais a questão de hábitos melhores e eu quis ter algum modo de melhorar o meu vocabulário, também saber mais palavras, como pronunciar algumas palavras melhor. E eu comecei a escutar mais podcasts. E era complicado de começo entender as conversas deles por conta que era muito questão de contexto, eles falam mais rápido, é uma linguagem muito mais amigável quando eles estão juntos. E séries e filmes é algo muito mais centrado no que eles querem falar e se torna algo mais limpo, eu diria. Então, numa conversa entre amigos é algo muito mais complicado. E eu consegui aprender isso até que rápido, com umas 2, 3 horas de conversa que eu escutei alguns podcasts. Eu já conseguia entender o modo que ele pronunciava as palavras e também o contexto de muitas frases e muito do contexto da conversa em si. Então isso me ajudou muito a melhorar meu vocabulário. Até que depois disso eu comecei a assistir filmes e séries sem legenda, somente em inglês. Isso realmente melhorou muito como eu entendia a língua. E isso ajudou muito também para eu entender músicas melhores. Antigamente eu costumava muito a ver as letras em inglês. Hoje em dia eu escuto a música, eu consigo entender facilmente o que ela quer dizer. Muitas vezes também não entendo, por causa que tem algum efeito sonoro ali em si que atrapalha. Mas, em questão, isso foi muito importante para eu melhorar todo o meu entendimento da língua. E eu já vou dar as dicas para vocês, então, realmente, escute. Escutar é muito importante para você entender como as pessoas falam as palavras. Isso muda muito, tanto para questão da Inglaterra quanto para os Estados Unidos. E os Estados Unidos tem muitos estados e eles mudam muito o modo de pronunciar essas palavras em cada estado. Então, também leia. Ler é um modo muito importante de você aumentar seu vocabulário. Isso junta os dois. Por exemplo, caso você assista uma série que você tem que realmente prestar atenção no modo que eles falam e na legenda que está em inglês, isso vai fazer você entender melhor o modo que eles falam. Principalmente se for uma série que tenha um sotaque diferente, você consegue perceber melhor como eles falam. E caso for muito complicado, quando você ouvir uma língua mais simples, quer dizer, quando você ouvir algum sotaque mais simples, vai ser mais fácil de você entender. O lazer é ao seu favor, por conta que você vai estar ali assistindo uma série, algum vídeo, ou tá estudando música, então preste atenção realmente na música. Isso é importante, por causa que não vai ser um momento que você vai tirar como estudo, ou vai tirar o tempo ali, não vai ser algo chato em questão. Você vai estar basicamente no seu momento de lazer e vai estar aprendendo alguma coisa com isso. E também cante junto da música, isso melhora muito a pronúncia. E também algumas palavras, quando você perceber que você não conhece em séries ou até em música mesmo, ou que seja em algum livro ou site, pronuncie ela. É importante você pronunciar as palavras para poder ter melhor noção de como elas serão pronunciadas também
em alguns outros momentos. Você saberá pronunciar e também saberá entender melhor essas palavras que eles estão falando. Também, sai dessa zona de conforto, que você não quer falar com alguém, por exemplo, sei lá, entre em algum jogo ou entre num amigo que tem muitas pessoas que você consegue conversar por lá. Eu sei que é um pouco mais chato você fazer isso, mas sair da zona de conforto é muito importante para você treinar sua mente a pensar melhor em inglês. E também converse com você mesmo sozinho, isso parece bobo, mas ajuda muito a gente a aprender melhor a língua. A gente tenta falar alguma coisa, a gente não conhece a palavra, e isso é realmente meio frustrante, até eu diria. Então, realmente espero que as dicas te sirvam de algo e manda para algum amigo esse vídeo aí, caso ele queira também aprender inglês. Então, muito obrigado, comente aqui no vídeo o que achou e se tiver alguma dica a mais, comente aí também. Então, dá um like, compartilha e até mais. Obrigado.